5 livros fundamentais e imprescindíveis para você se desenvolver como pessoa e como ser humano e, claro, dominar o que há um bom tempo abordamos e nos aprofundamos aqui no canal e nos meus treinamentos. Fala, mestre! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu quero fazer 5 indicações de livros para vocês, né? Para você que não me conhece, para você que já me conhece, né? E tenho 3 coisas: uma boa notícia, uma má notícia e ainda alguns presentes para vocês. Então assista esse vídeo até o final, principalmente porque tudo tem prazo, menos a má notícia, certo? A má notícia, talvez, dependendo se você assistir depois do prazo, é só com ela que você vai ficar, mas claro, também com as indicações, beleza? Bom, mas vamos às indicações, que é o que importa inicialmente, tá? Primeiro livro, fundamental, que formou uma grande base, ainda é um autor que eu me inspiro, que toda hora que lança coisa nova eu assisto, eu vou lá e me aprofundo. Se ele lançar um livro, obviamente eu vou comprar, como eu fiz inclusive no lançamento, é este aqui. Você já deve até saber, que é As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Eu vou até fazer uma conexão, porque assim, vamos lá, primeiro, né? Esse livro aqui ele é fundamental, ele é muito... na minha concepção, ele é muito gostoso de ler, a forma que o Robert Greene escreve é fundamental, e as leis que ele traz, assim, são absolutamente essenciais para a gente lidar com o mundo do jeito que ele é. Muitas coisas que vocês me ouvem falar, muitas leis, como aceite o mundo do jeito que ele é e não do jeito que você acha que ele deveria ser. Não leve as coisas para o pessoal, aprenda a dizer menos que o necessário, né? Diversas leis que hoje fundamentam a forma como eu lido com a vida vieram do Robert Greene. Para mim, na verdade, ele já é até considerado isso, né? O grande mestre da estratégia, do planejamento, porque ele verdadeiramente olha a vida com muito mais... primeiro, ele tem muitos estudos, né? Então, por exemplo, para ele escrever um livro, o último livro que ele escreveu, se eu não me engano, foram mais de 300 livros que ele abordou e foram 6 anos de estudo. Então, assim, quando ele traz um tema para nós, é verdadeiramente o tema e ele se aprofunda demais. E nas 48 Leis do Poder é um livro fundamental e, na verdade, é um livro muitas vezes mal interpretado, né? Porque as pessoas acreditam que em determinados... Se bem que até já ouvi isso de aluno meu, né? Cara, antes das aulas, por exemplo, que eu tenho do 48 Leis do Poder, né? A pessoa tinha uma visão de que parecia que ele propagava uma forma de lidar com o mundo cruel, certo? Mas é o contrário, né? E, inclusive, eu já ouvi isso várias vezes da boca dele em entrevistas que ele deu, né? Na verdade, o mundo é desse jeito. E o que eu tô mostrando pra você é como ele é, para que você entenda na hora de lidar com ele, ou seja, para que você tire esse véu inocente em relação ao mundo, né? Então, assim, seria mais ou menos o quê? Você aprender a lutar para se desenvolver e, consequentemente, poder se defender de um possível agressor. Essa é a ideia. Então, por isso, esse livro é fundamental. E, claro, né, quando eu comecei a lê-lo, a segunda lei, né, me impactou de uma forma assim essencial, porque eu tinha acabado de passar pela situação e ele foi lá e a descrição dele foi tão precisa que em determinado momento eu até liguei para minha mãe e falei: mãe, ouve isso. E aí eu li, e aí minha mãe falou assim: nossa, você está falando daquele caso lá? E eu falei assim: não, eu estou lendo o último livro que eu comprei. Então, para mim, o Robert Greene, em relação a o que nós falamos, né, a arte de ler, compreender, lidar melhor e até se proteger das pessoas, é o autor fundamental. Já li mais de uma vez todos os livros dele, já vi, sei lá, centenas de entrevistas dele. Então, realmente é o autor que hoje eu mais domino e eu indico profundamente este livro, As 48 Leis do Poder. O segundo livro, né, é de um cara que eu conheci depois e que hoje é um dos que mais me impactam, é um dos que eu mais estudo, né? Já estudei tanto Robert Greene, agora estou dando foco para esse cara, que vocês também, quem já me conhece, com certeza já ouviu falar, que é o Jordan B. Peterson, né? 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. Esse livro é espetacular. O Jordan Peterson é espetacular. Eu já li e já vi, mais uma vez, sei lá quantas aulas, já fiz sei lá quantos treinamentos dele, já vi sei lá quantas entrevistas dele. Então, cada vez mais, eu entendo ele, eu compreendo a forma como ele enxerga o mundo e para mim é fascinante. Fora que ele tem um conhecimento que, além de ser invejável, eu olho e falo, cara, se eu estudar por 30 anos sem parar, será que eu vou conseguir ter esse conhecimento? Ele realmente é muito, 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 muito inteligente. E assim... E a forma como ele consegue trazer para nós é fundamental. E esse livro eu indico profundamente
Por quê? Primeiro, porque ele é extremamente rico. Segundo, porque ele... Quando você lê, por exemplo, vamos pegar as regras. Não sei se você já conhece, né? Mas a regra 1, costas eretas e ombros para trás. Bom, fica meio vago. O que ele quer dizer? Então é melhor ler. Mas, algumas outras, ó. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Bom, essa é a regra 2 e a regra 3, respectivamente. Quando você lê, quando você ouve, principalmente a gente nessa soberba de achar que sabe alguma coisa, a gente fala, tá, entendi, puta, beleza. É como se imediatamente já te... entendi, eu entendi. É porque é simples, pô, cuide de você como você cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Entendi. Seja amigo de pessoas que queiram... Pô, é claro, óbvio, né? Bom, mas quando você lê, ele te toca de uma forma que é praticamente impossível, muitas vezes, até você não se emocionar. Eu já falei que na lei, para falar exatamente, né? Cadê? Aqui, a regra 4. Compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Eu ouvi isso, sei lá quantas vezes. Vi isso, sei lá quantas vezes, em livro de autoajuda, palestra e não sei o que lá. Eu li esse capítulo, sei lá também quantas vezes, mas eu lembro profundamente de duas. Foram as duas primeiras. E eu me emocionei nas duas, muito. Tanto que a primeira eu tava lendo, eu fui para um shopping, assim, eu falei, puta, não aguento mais ficar em casa e tal, fui pro shopping, aí fui ler. E comecei a ler, eu tive que ir embora, porque verdadeiramente aquilo me tocou de uma forma que não, assim, que eu nunca esperava que me tocaria por uma frase tão clichê, entre aspas. Então ele é um livro que verdadeiramente, se você quiser entender sobre o que se trata a vida, eu indico para que você leia hoje, certo? Bom, outro livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro eu vou fazer algumas ressalvas. Quais? Vamos lá. A minha visão, quando eu li esse livro, eu li ele antes de ler todos esses aqui. Todos esses, né? Tem vários aqui. Mas eu li dois antes desses dois. Qual é a minha ressalva em relação a esse livro? Ele é um livro fundamental, por isso eu indico. Principalmente hoje no mundo tão desconectado, tão egocêntrico, que só sabe falar de si mesmo. Então ele vai te ensinar a parar de falar de você. E é fundamental tudo que ele coloca. Só que tem um ponto. Ele, quando você coloca como fazer amigos e influenciar pessoas, pelo menos eu não sei pra você, tá? Mas eu vejo de uma forma um pouco mais ampla. E na minha concepção, ele aborda esse tema de uma forma um pouco mais inocente da que de fato acontece. E muitas vezes ele não fecha alguns pontos, como, por exemplo, você fala o tempo inteiro de si. Exemplo, tá? Tô simplificando a ideia. Então, eu vou perguntar o tempo inteiro, vou falar de mim, vou deixar a pessoa falar de si o tempo inteiro e tal. Mas e quando chega a minha vez? Como eu faço? Certo? Ou como eu consigo equilibrar isso? Né? Como que eu consigo fazer com que também não seja apenas eu como terapeuta de todos? Né? E não tem. De certa forma, eu sinto que falta essa questão. Não é colocada. Então, por exemplo, lá atrás, quando eu ainda não estudava, aliás, eu já lia bastante, mas eu não tinha essa forma de estudo que eu tenho hoje. Mas assim, eu tinha como fazer amigos e influenciar pessoas. E aí eu fui ver um vídeo de um cara que ele é esses canais americanos que fazem, que explicam livros com desenho. Você já deve ter visto, tem em português também, né? Que depois começou a dar uma popularizada. Mas eu acho que esse é um dos primeiros. O nome dele é Fight Mediocrity, né? E aí eu fui ver, e aí esse cara tava indicando livros. E aí ele fez pra mim o inimaginável, assim, ainda bem que eu não ouvi ele. Porque ele pegou e falou que o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas era meio que a mesma coisa do que o 48 Leis do Poder. Eu falei... E eu não tinha lido ainda 48 Leis do Poder. E, cara, não tem absolutamente nada a ver, né? Então, se você quiser ouvir o meu ponto de vista de um cara que já leu várias vezes esses livros bom, eu me dedico a esse estudo, então, ou já ouvi muito dos próprios autores, do Dale Carnegie não, né? Só li outros livros dele, mas do Robert Greene, por exemplo, sim. Então, assim, eu vejo da seguinte forma, tá? Se você é uma pessoa muito egocêntrica, esse livro é fundamental. E se você é uma pessoa muito inocente, 48 Leis do Poder é fundamental. Se você tá perdido, o 12 Regras para a Vida é um livro fundamental.
tá? É muito importante que você tenha essa noção, tá? Porque, senão, muitas vezes, talvez você seja já uma pessoa muito gentil, entre aspas, e o como fazer amigos e influenciar pessoas chova no molhado. E você talvez precise aprender quando não ser gentil. Aí é os 48 Leis do Poder. Beleza? Bom, próximo livro. Não tinha como não falar dele. E é uma pena, porque eu sei que muitos de vocês não vão, por enquanto, conseguir ter acesso a ele, mas eu preciso indicar que é o The Laws of Human Nature, o livro mais poderoso, com certeza absoluta, do Robert Greene, que eu comprei mais uma vez na pré-venda, né? E esse livro eu já li também mais de uma vez, e é uma bíblia do ser humano, né? Infelizmente, não tem ainda em português, até onde eu sei, tá? Puta, que pena, porque, assim, tá demorando até um tempo, né? Ele foi lançado em 2018, se eu não me engano, né? Então, assim, esse é um livro fundamental, é um livro muito rico. É engraçado porque também depois eu já vi sei lá quantas entrevistas dele. Para mim é um livro também que tem um grande impacto emocional, porque eu não sei se você sabe, mas ele teve um derrame logo após a conclusão desse livro. Graças a Deus ele sobreviveu e foi uma coisa muito assim poderosa para ele, tanto que até já foi exatamente, ele fala disso no último capítulo do livro. Eu já explorei, por exemplo, esse conteúdo no portal Poder Social também, e ele teve esse derrame dirigindo. Se não fosse a namorada ou a esposa, né, ele fala a hora ou outra, ele fala dessa forma, né? Mas namorada ou esposa com ele, talvez ele não tivesse aqui, mas graças a Deus ele se recuperou, já faz e dá várias entrevistas, e essa experiência, junto com todo esse conhecimento que ele já vinha trazendo, é o tema do próximo livro dele, né? Então, se você não sabe, agora você está sabendo, né? E esse livro aqui, ele, mais uma vez, ele olha o ser humano. Eu acho que esse livro é que são diferentes, mas eu acho que esse livro, ele até começou, na minha concepção, a se aproximar mais do Jordan Peterson, na minha colocação. Não é um livro de estratégia especificamente, por mais que sim, ele dê, mas ele é mais um livro de compreensão do ser humano. E você começa a se entender, e assim, é um livro importante porque ele te confronta demais. E eu acho que esse é um das maiores metas do meu trabalho, por exemplo. Então, no 48 Leis do Poder, parece que ele está te dando armas para você lidar com o mundo, mas com as pessoas. Esse aqui também é isso, porque ele fala muito disso, mas, por exemplo, o próprio primeiro capítulo, que é a lei da irracionalidade, ele confronta você imediatamente, tanto que até nas entrevistas as pessoas falam exatamente isso. Parece que ele está falando de alguém, daqui a pouco, opa, ele está falando de mim, né? E ele faz essa ligação. Então é um livro fundamental e eu indico profundamente, e com certeza, na verdade, assim, eu já venho estudando ele junto com os alunos do Portal Poder Social, falo também muito dele no Reflexões, mas com certeza eu abordarei ele completamente no Reflexões. E um outro livro, né, para concluir, porque veja bem, as indicações que eu estou fazendo para vocês são indicações muito baseadas no que eu abordo hoje, né? Não necessariamente, por exemplo, nos livros que eu estou lendo hoje, mas até porque o que eu estou lendo hoje, talvez eu nem chegue a ficar falando sobre no meu trabalho, exemplo, né? E são coisas muito poderosas. Então, quer dizer assim, só para situar, são 5 livros melhores que eu li na vida? Não sei. Eu tô tendo dificuldade porque eu tô lendo cada coisa fantástica hoje, mas com certeza são os livros que basearam tudo que vocês me ouvem falar no meu trabalho, tá? E esse aqui não tinha como ficar de fora, que é As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Foi um dos primeiros livros que eu li. E por que eu tenho tanto apego por esse livro? Eu acho ele, hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu acho ele um livro mais simples. A leitura dele é extremamente agradável, mas foi ele que me introduziu em coisas que eu não fazia ideia de que existiam. Como, por exemplo, os gatilhos mentais, que hoje, querendo ou não, ficou um pouco mais batido. Não sei se você, enfim, acompanha, vê coisas de marketing digital, mas assim, cara, toda hora ele é citado, toda hora ele é falado. Eu já tento olhar para um ponto mais de relacionamento, que é o meu foco, mas assim, a escrita dele é muito boa, a leitura dele é extremamente agradável, o trabalho de pesquisa desse cara é muito bom, a forma que ele escreveu com exercícios no final, para mim, foi muito fundamental, porque eu falei, nossa, que foda isso, porque é isso que eu precisava, principalmente lá atrás, que muita coisa eu não entendia, né? E que eu falava, tá, mas cara, como eu aplico? Porque ele, por exemplo, traz uma estratégia que uma empresa aplicou, que um soldado no meio da guerra aplicou, que soldados usaram para fazer lavagem cerebral em outros soldados. Como que eu vou fazer isso na minha vida, né? Ou como eu vou me proteger disso na minha vida? E aí, eu já li As Armas da Persuasão, Persuasão também, outro livro fantástico, 6ª indicação, né? Que é do Robert Cialdini. E esses exercícios me ajudaram bastante. Mas é um livro também que, mais uma vez, eu li mais de uma vez para que eu conseguisse internalizar. Porque esse é o ponto fundamental. A gente acha que ser exposto ao conhecimento é fundamental. Não. É internalizar o conhecimento e isso
com certeza exige dedicação da sua parte. Então esse é o quinto livro, né? Bom, agora vamos então à boa e à má notícia, tá? Bom, vamos primeiro para a má notícia. A má notícia é a seguinte, eu não sei se você já me conhece ou não, tá? Mas eu tenho um programa de treinamento que se chama Reflexões, o Clube do Livro do Thiago Burigato. O que é esse Clube do Livro? Rapidamente é o quê? É uma plataforma onde eu disponibilizo o estudo desses livros. Ou seja, eu vou lá, pego esse livro, leio, tiro o conteúdo dele, organizo de forma, assim, muito mais digerível e explico ele. Para você ter uma ideia, e assim, eu explico, eu não faço resumo, não faço resenha, se é isso que você quer. Se é isso que você quer, vá para outro lugar. Por isso que esse projeto, ele é tão único, tá? Por exemplo, 48 Leis do Poder é um livro que tem 50 horas de conteúdo. Sim, 50 horas de conteúdo, é muito conteúdo. Porque eu peguei, só a introdução tem 1 hora, tá? Só a introdução tem 1 hora. E aí, as aulas subsequentes, 1 hora, 1 hora e pouquinho, um pouquinho de menos de 1 hora. Então, cada livro eu pego o capítulo e eu exploro aquele livro. Então, assim, todos esses livros já foram abordados? Ainda não. As Armas da Persuasão ainda vai ser e o Laws of Human Nature ainda vai ser. Mas, como fazer amigos e influenciar pessoas, 12 regras para a vida, 48 leis do poder e alguns que eu vou falar já já estão lá dentro desta plataforma. E qual que é a má notícia? A má notícia é que nós sempre trabalhamos com turmas, mas devido ao que passamos, abrimos as vagas, colocamos planos que não tínhamos, como por exemplo mensal, tá? Mas chegou o momento de encerrarmos as vagas. E nós vamos encerrar as vagas. Deixa eu falar certo a data, porque a última vez eu errei, certo? Sexta-feira, dia 9 de outubro. É o último dia para você se inscrever. Depois você vai ter que esperar a gente abrir as vagas de novo. E também não há garantia nenhuma de que você terá os mesmos planos e os mesmos valores, beleza? Mas só para você ter uma ideia, qual é a boa notícia? A boa notícia é que é o seguinte, primeiro, tá? São várias boas notícias, né? A primeira é a seguinte, nós temos 2 planos hoje, tá? Um é o mensal, que você só consegue fazer no cartão, e temos o anual, que você tem um bom desconto para você fazer a sua assinatura anual, até porque um ano ainda talvez não seja o suficiente para você estudar tudo que a gente aborda lá, e ainda tem toda semana conteúdo novo, praticamente todo mês livros novos, tá? Mas nós fizemos o quê? Nós abrimos um terceiro plano que é o trimestral, para que você consiga, caso você não tenha cartão, ter acesso a esse acervo de estudo, tá? Quais são os livros que tem lá? Esse eu estou abordando, Perspicácia, Aprenda a Pensar como Sherlock Holmes, que me pediram muito, O Ego é Seu Inimigo, certo? Esses 2, eu estou ainda concluindo o estudo deles, então se você entrar agora vai ser ótimo, porque você vai participar disso. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se também está disponível completo e Manual de Persuasão do FBI também está completo. Bom, só para você ter uma ideia, antes de eu falar dos presentes, então são aulas completas sobre os melhores livros, como eu disse. Você não precisa comprar os livros, então depois acessa o site livro.thiagoburigato.com.br. É muito, mas assim, muito mais barato você entrar para o Reflexões do que comprar esses livros. Se você comprar todos esses livros, fica mais, eu tenho certeza, do que a assinatura anual do Reflexões, para você ter o meu apoio, para você ter as minhas aulas, para você ter o mesmo acesso ao conteúdo e ainda ter muito mais riqueza, porque eu vou trazendo de diversos outros livros e vou dando ali todo o toque fundamental para você pegar a ideia, tá? Aulas novas toda semana, material de estudo, então tem um material que eu monto para você, você pode pegar, baixar, pode imprimir, fazer o que você quiser. Sugestões de livros eu faço na comunidade, grupo exclusivo para vocês tirarem dúvidas comigo, aula sobre leitura, isso aqui eu acho que é o mais primordial, porque assim, não é só sobre leitura, eu ensino vocês a estudar, coisa que a gente não aprende em praticamente nenhum momento da vida, tá? E que eu tive que desenvolver a forma como eu estudo hoje, porque eu não encontrava métodos que se enquadravam comigo e principalmente não é abordado isso. Então, deixa eu até diminuir a minha cara aqui, porque eu tô na frente, né? Mas bom, aqui então, aula sobre leitura, aula exclusivas de apoio, ou seja, se você tiver dúvida que não foi abordada na aula, eu vou dar, e acesso às aulas offline por um aplicativo. Mas eu tenho um vídeo neste site aqui, explicando, inclusive são esses os valores hoje, tá? Mas nesse site aqui você consegue ter acesso. Aí você vai lá e tem todas as informações. Tem um vídeo onde eu explico, beleza? E qual que é o presente que eu quero dar pra vocês? Beleza? Enfim, né, cara? É muito... Onde? R$29 por mês, 297 por ano, 51 de desconto. Quando você vai conseguir? Esse livro, que é um dos mais baratos, tenho certeza, vai estar por volta de 25, 30 reais. Só um livro, né? Se você for ver o 12 regras, 48 leis do poder,
O Aprenda a Pensar não tem mais à venda. Laws of Human Nature passa de R$100. Enfim, é muito barato. Por isso, inclusive, estamos fechando para que a gente faça uma análise melhor aí, né? E quais são os presentes? Aliás, por isso não, né? Vários outros motivos, mas esse é um que a gente vai fazer uma análise, porque é meio insano realmente oferecer o que a gente oferece pelo valor que a gente está oferecendo hoje. Então você pode se inscrever até dia 9. E quais são os presentes? Na descrição eu vou deixar a primeira aula de cada um desses livros disponível para vocês. Ou seja, se você... Eu sei que alguns se identificam com um, ou mais com o outro. Na descrição eu vou deixar o link para você nem fazer sua inscrição. Você vai lá e vê. Se você quiser, você entra. Se não, bom, não entra e aí espera ver qual que é o melhor para você. Mas aqui na descrição eu vou deixar a primeira aula de cada um desses livros aqui que a gente já aborda lá no Reflexões, para que você sinta como que é a aula, para que você entenda, para você entender o poder disso e o quão é extremamente barato, é menos de R$1 por dia no plano que é R$29 por mês. Tipo, meu Deus, é surreal, eu sei que é surreal. E você tem 7 dias para experimentar ainda, né? Então se você fizer sexta, você tem até 7 dias para você, por exemplo, não gostei, quero meu dinheiro de volta. Tá, então a gente devolve, não tem problema nenhum com isso, né? Azar o seu que vai perder acesso a um grande conteúdo, beleza? Então é isso, dia 9 de outubro, sexta-feira, encerramos. Quando vai abrir? Não sei. Com quais condições? Também não sei. Mas agora você pode acessar livro.thiagobrigato.com.br, ver lá no vídeo todas as informações e também aqui na descrição desse vídeo você pode acessar a primeira aula de todos os livros que nós estamos, alguns já completamos o estudo, 2 ainda vamos completar e, obviamente, já abordaremos novos livros. Alguns deles você acabou de ver, certo? Então é isso. Vejo você dentro do Reflexões. Se você tiver dúvida, pode mandar pra gente. Contato @thiagobrigato.com.br. Certo? A gente responde você com o maior prazer. Minha equipe vai ajudar você no que vocês precisarem. Certo? Então é isso. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e vejo você dentro do Reflexões para estudar comigo estas obras que são fundamentais para o desenvolvimento do que falamos aqui e do ser humano e de nós como pessoa. Grande abraço e até mais.